Boa noite, galera, né? Estamos de volta, vamos gravar mais uma aula hoje, né? nesse ritmo, né? de aulas para o UFPB, né? Arrumei um tempinho aqui para a gente gravar essa previsão das questões para o UFPB. Bom, eu selecionei algumas questões, né? Que eu acredito que vão estar dentro do cronograma que vai ser cobrado no domingo, né? Então a ideia principal é que a gente dê uma revisão geral. Eu vou abrir pouco tempo aí para as perguntas, porque eu quero na realidade dar mais celeridade para poder a gente finalizar isso. A gente está em época de revisão, então é bom que seja um videozinho rápido para a gente não se estender muito aí. Beleza? Vamos começar aqui os trabalhos. Questão 1. O sistema operacional é responsável por gerenciar os recursos do computador, bem como servir de interface entre esses recursos e demais aplicações. Um desses recursos é o de memória permanente, normalmente associado a um disco rígido ou cartão SD, né, caso seja um dispositivo móvel. O Windows 10 possui um recurso para reorganizar. Então, vê só. Quando ele fala em reorganizar, a grande sacada da questão está aqui. Ó. Os dados já estão no disco e ele vai organizar, né? Vai dar um jeito de que eles normalmente, né, que o arquivo, que o sistema operacional vai melhorar o seu desempenho. Então, a partir do momento que eu organizo os dados no disco, esses dados vão ser carregados mais rapidamente para a memória RAM. Né? Então, os dados estão no disco de forma aleatória, de forma espalhada, e eu posso organizar esses dados para que quando eu for fazer a leitura deles, quando eu for jogar na memória RAM, automaticamente ele já vai. Beleza? Vai bem mais rápido. Então, esse recurso no Windows 10, no 7, no Windows 8, no Windows 8.1, em todas as versões, esse recurso é a desfragmentação do disco. Né? O desfragmentador de disco é uma ferramenta de sistema que já vem incluído no Windows 10, como cita aí na questão. Aí vamos para alguns detalhes. Backup. O backup é nada mais nada menos do que uma cópia de segurança. Né? Ou seja, eu vou poder, em caso de perda dos meus arquivos originais, eu vou poder ter os meus arquivos novamente sem ter muitos danos, né? sem ter muitos prejuízos com relação a isso. Upgrade de disco. Né? O que quer dizer isso? Eu vou aumentar, né? Upgrade, eu vou aumentar o meu disco. Então, com relação ao que ele fala da reorganização, não tem nada a ver. O upgrade de disco, por exemplo, pode ser caracterizado por: eu tenho um HD de 500 GB, né, 500 GB de armazenamento, e eu vou pegar e comprar um HD de 1 TB, o dobro da capacidade de armazenamento. Então isso aí seria justamente um upgrade de disco. Overclock, né? Alguns usuários submetem o processador, né, a CPU, a um nível de processamento acima do qual ele foi projetado. Então eles retiram os limitadores, né, que existem, obviamente via software, né? Existem limitadores, então eles retiram esses limitadores para usar o processador na velocidade máxima. Então não é um procedimento comum, não é um procedimento recomendado, mas tem alguns usuários que fazem isso aí para os gamers, né, o pessoal que usa o computador com um processamento muito alto. Então, questão 1, letra C. Vamos para a questão 2. O Microsoft Office e o OpenOffice são duas suítes de aplicativos para escritório que contêm programas como processador de texto. Né? Então, vamos delimitar aqui. Ó. Processador de texto, planilha de cálculo e apresentação eletrônica. Considerando essa definição, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Pedro pretende criar uma tabela com diversos cálculos matemáticos, relacionando diversos valores digitados em campos diferentes.
Ao modificá-los, as fórmulas devem ser recalculadas automaticamente. O programa mais aconselhável para ele é o processador de texto. Então, veja que ele vai fazer diversos cálculos matemáticos. Então, o que ele vai utilizar é justamente uma planilha de cálculo. Nesse caso, seria ou o Excel ou o Calc. Tranquilo? Letra B. O OpenOffice Impress, né, é um programa de apresentação eletrônica que permite criar sequências de telas chamadas de slides com tabelas, textos, imagens, similar ao Microsoft PowerPoint. Então, letra B está correta. Vamos para a letra C para a gente ver o que é que tem de errado nela. O Word não permite que o mesmo documento apresente páginas com cabeçalhos diferentes. Errado, porque existe no Word um recurso que eu posso utilizar chamado quebra de seção. Então, com a quebra de seção, é totalmente possível que eu faça essa divisão aí de cabeçalhos diferentes. Inclusive, também na própria opção que eu tenho de inserir cabeçalho e rodapé, eu posso colocar o cabeçalho para, por exemplo, páginas pares, um cabeçalho, páginas ímpares, outro cabeçalho. Tranquilo? A opção marca d'água permite comparar duas versões de um documento Word para verificar se há diferença entre elas. Não é a opção marca d'água, e sim a opção chamada comparar. Existe essa opção no próprio Word, a opção de comparar. Os aplicativos Microsoft Word e Microsoft Excel têm correspondência funcional com os aplicativos Writer. Então, o Word é equivalente ao Writer. O Excel é equivalente ao Math? Nada disso. O Excel é equivalente ao Calc. Tranquilo? Próxima questão. O Windows 10 é um sistema operacional da Microsoft desenvolvido para equipar a nova geração de tablets e computadores com a tela sensível ao toque. Em relação às ferramentas administrativas, proteção de dados e atualizações do sistema, assinale a alternativa correta. A ferramenta administrativa desfragmentar e otimizar unidades. Veja que tem uma ligação com aquela questão 1 que fala sobre a desfragmentação de arquivo, né? Bora lá. A ferramenta desfragmentar e otimizar possibilita otimizar uma unidade de disco, o que pode ajudar o computador a funcionar melhor e inicializar mais rapidamente. Ok? Então ele quer a alternativa correta. Letra A. A limpeza de disco no Windows 10 possibilita excluir arquivos de uma unidade de disco para liberar mais espaço de uma só vez, mas não permite excluir nenhum arquivo de sistema. Quando a gente executa a limpeza de disco, ela vai eliminar os arquivos que não são necessários, ou seja, que são desnecessários. Então eu posso, no meio dos arquivos que vão ser excluídos, né, pode sim haver algum arquivo, né, que, como ele fala aí, de sistema, que foi, por exemplo, eu desinstalei algum aplicativo e alguns arquivos daquele aplicativo ficaram no meu computador. Então a limpeza de disco faz essa remoção dos arquivos desnecessários. Perfeito? Se alguma das funções do Windows 10 não estiverem funcionando, a ferramenta verificador de arquivos do sistema poderá ser usada para verificar a integridade dos arquivos do sistema e reparar os arquivos com problema. No entanto,
essa ferramenta só poderá ser executada na próxima vez que o computador for reiniciado. Essa ferramenta aqui não existe verificador de arquivos do sistema. Certo? A criptografia de arquivos ajuda a proteger os dados criptografando-os. Somente alguém com a chave de criptografia correta, como uma senha, poderá descriptografá-los. No Windows 10, em sua configuração básica, não é possível criptografar arquivos e pastas para proteger dados. No Windows 10 existe um aplicativo chamado BitLocker, que faz justamente a criptografia dos dados. O Windows 10 verifica periodicamente se há atualizações para serem instaladas. Quando a atualização estiver disponível, ela deverá, olha só, deverá ser baixada e instalada pelo próprio usuário. O Windows Update não realiza a instalação de atualizações automaticamente. Isso aqui é o padrão, pessoal. O padrão é o próprio Windows fazer a atualização. Tranquilo? A interação entre hardware e software em diversos níveis oferece uma estrutura para se entenderem os fundamentos da computação. A respeito da organização básica de um computador, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A memória é a área de armazenamento temporária em que os programas são mantidos quando estão sendo executados e que contém os dados necessários para os programas em execução. Tranquilo isso, até aí está corretíssimo. A capacidade de armazenamento de uma memória é medida em Hertz ou megahertz. Aqui está errado. Por quê? As unidades de armazenamento são kilobyte, megabyte, gigabyte e terabyte. Hoje em dia, né, até o terabyte nós temos. Lembrando que as unidades de armazenamento são infinitas. Hoje a gente utiliza até o terabyte. Tranquilo? Então está errada a letra A. Letra B. O chipset é um conjunto de componentes eletrônicos de alta capacidade em um circuito integrado ou chip que interpreta e executa as instruções de um programa de computador, tais como aritmética básica, lógica, entrada e saída de dados. Quem cuida dos cálculos, quem cuida da entrada e saída é justamente a CPU. Ok? Não é o chipset. Lembrando que temos dois chipsets, né, na placa-mãe, que é o chipset ponto norte e o chipset ponto sul. Tranquilo? Próximo. O modem é um dispositivo eletrônico que modula e demodula um sinal digital numa onda analógica, pronta para ser transmitida pela linha telefônica, e que demodula o sinal analógico e reconverte-o para o formato digital original. Modem vem disso aqui, ó. Modular, demodular. Modem. Tranquilo? Letra C. O hub é um dispositivo eletrônico que tem a função de interligar os computadores de uma rede local. Tranquilo. Ele recebe os dados vindos de um computador e transmite às outras máquinas. Caso o cabo de rede de uma máquina seja desconectado ou apresente algum erro, algum defeito, né? Toda a rede deixará de funcionar. Então, o que está errado é justamente isso aqui, ó. Se o cabo de um computador, de uma máquina, der algum problema, só aquela máquina, isoladamente, vai ficar fora da rede. As outras vão continuar funcionando normalmente. Ok? USB, PS2, SMTP e HDMI são padrões de conexão de hardware utilizados para conectar periféricos. SMTP é um protocolo. Não tem nada a ver com conexão de periférico no computador. Ok? Suponha que na pasta Downloads de um computador
o sistema operacional Windows 10, há diversos arquivos que ocupam 2 GB no disco rígido e que você não irá mais precisar deles. Assinale a alternativa que descreve uma forma correta de remover todos esses arquivos permanentemente. Veja que ele não quer mandar para a lixeira, né? Abrir o explorador de arquivos. Né? O explorador de arquivos é o Windows Explorer. Né? No Windows 10 ele foi renomeado para explorador de arquivos. Clicar com o botão direito na pasta Downloads e clicar na opção Enviar para a lixeira. Não existe essa opção, né? Abrir a pasta Downloads do explorador de arquivos, pressionar as teclas Ctrl A para selecionar todos os arquivos e pressionar as teclas Shift Delete para removê-los. Fazendo este procedimento, todos os arquivos que foram selecionados, né, vão ser removidos. Tranquilo? Assinale a alternativa correta sobre a extensão que representa o Impress do pacote LibreOffice. Então é o seguinte, ODT, esse T vem de text, e o programa padrão para essa extensão é o Writer. ODS vem de Spreadsheet e o programa padrão é o Calc. Doc, Word 2003. ODP, o P vem de Presentation. Que é justamente o Impress. E XLSX é o Excel 2010 em diante. Tranquilo? No programa do Microsoft Excel 2010, a fórmula que apresenta a soma, olha lá, a soma de valores somente das células A2 e A8, veja que, olha, é I, não é até. Então, quando eu quero somar apenas duas células individualmente, eu vou utilizar o sinalzinho do ponto e vírgula. Então, é letra A. Os dois pontos indicam até. Então, seria de A2 até A8. Então, vou pegar da linha 2, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A8. Que no caso não é o que a questão está pedindo. Tranquilo? Bom, ficamos por aqui, né, com essa transmissãozinha. Foi super rápida. Eu trouxe algumas questões, né? Eu vou ver se eu me organizo para até a sexta-feira. Ainda faço uma outra gravação, né? Faço uma outra live. Estou me organizando direitinho para ver se dá tempo para a gente fazer tudo. Tá bom? Bom, no mais, uma ótima prova, né? Boa prova. Para quem estudou, não precisa desejar boa sorte, é uma boa prova, porque os esforços, né, que vocês fizeram durante todo esse período de preparação, eles vão ser válidos. Domingo vai valer a pena e vai dar tudo certo. Beleza? Um abraço a todos e até mais.